desenvolvimento de roteiro, ele possa ter acesso a uma produtora, né, para, enfim, mostrar o roteiro que ele escreveu para ver se existe esse tipo de interesse. Isso não acontece, né? Então, esse tipo de oportunidade ela é muito rara e muito pequena, né? A quantidade de oportunidades que a gente tem para desenvolver esse tipo de trabalho. Fora isso, você tem os laboratórios. O que são os laboratórios? Laboratórios, você entra com roteiros prontos, né? Tem o do Sundance, hoje ele se chama Laboratório Sesc Rio, é feito no Rio de Janeiro. Você entra com o roteiro, se você for selecionado entre os 10, o seu roteiro é analisado, consultado por 10 roteiristas, 5 brasileiros e 5 estrangeiros. Dos filmes que eu fiz, quase todos eles passaram pelo laboratório, né? Eu comecei como consultado, né, no caso do Latitude Zero, e acabei virando consultor desses laboratórios, que é uma maneira bacana de tentar apoiar essas pessoas que estão fazendo quase que lutando contra os moinhos de vento, para tentar ver se o seu roteiro consegue ser produzido, consegue ser feito. Contrato, já falei, né, lá na página da Autores você tem mais detalhes sobre isso. Agora, algumas características que são pessoais, que não independem da sua relação profissional. Desapego. Por que desapego? Porque é uma arte de longuíssimo prazo. Se você tiver dinheiro hoje, se o seu projeto tiver dinheiro, você vai fazer um filme no mínimo, em 3 anos, né? Se você não tiver, então esquece, né? Porque você vai vender a casa, o carro, enfim. Tem alguns que compram casa e carro, mas tem uns que vendem casa e carro. E é um processo muito longo. Então, se você estiver ansioso, ou se você quiser que aquilo aconteça rapidamente, está na arte errada. Cinema é uma arte de longuíssimo prazo, né? E o desapego também se refere ao... às vezes você escreve e você não quer mostrar, porque você está inseguro, né? Todo mundo tem um sentido de perfeccionismo naquilo que faz. Mas você, no cinema, você não pode, porque o roteiro é uma peça que vai ser consultada por mais de 100 pessoas quando estiver fazendo um filme. Aí você vai ficar pensando em casa, puxa, o maquinista está vendo o meu roteiro, ai, meu Deus, o que ele vai achar? Você não vai dormir, né? Então, não tem essa. Tudo que você escreve, você já prevê que aquilo é uma obra aberta que vai estar na mão de todo mundo, né? E tem que ser clara, objetiva, por isso mesmo. E você não pode ter esse tipo de apego à sua obra. Vou contar um caso rápido de uma amiga. Ela fez um roteiro sobre uma dupla de rappers, que se chamava... bom, enfim, não vou lembrar o nome da dupla. Mas ela começou a fazer o roteiro, a dupla morava, né? Morava, um bom sentido para isso, no Carandiru. Estava lá guardada, né, no Carandiru. Uma dupla de rappers que saía para fazer shows, tal, e ela começou a fazer um documentário sobre isso. Aí ela falava, puxa, tem um roteiro bacana desses caras, a história deles é o máximo. Eu falei, me mostra, né? Ela falou, não, é que não está bom ainda, né? Daqui a pouco eu te mostro, tal. 2 anos depois, encontrei com ela, e aí, né? Então, não, o roteiro tá, mas olha, tá num nível que você não acredita, né? Pô, a história deles é fantástica. Tal. Então me mostra. Olha, mas ainda não está legal, né? 5 anos depois, enfim, depois de 8 anos, ela conseguiu terminar o roteiro e terminar o filme. Só para dar o exemplo dessa dupla de rappers. Eles estavam presos lá no Carandiru, né? Um deles foi solto, casou com a Simoni. A Simoni teve 2 filhos com ele, ele hoje está solto. O outro foi transferido para uma outra cadeia e o Carandiru implodiu. Né? A história não espera você fazer o seu filme. Né? A história não espera você terminar o seu roteiro. Né? Enfim, você tem que saber que você tem um tempo para isso. Então, cuidado com essa coisa do desapego. A gente tem que saber mostrar, né, tudo que a gente faz. E o desapego também é importante quando a obra está completa. Por exemplo, as pessoas chegam e falam assim, Di, você escreveu o roteiro de tal. Você gostou do filme? O roteiro passa por tantas coisas depois do roteiro, né? Filmagem, montagem, né? Sei lá, a atriz teve um problema de saúde, saiu do filme, brigou com o diretor, olha, é esquisito para o galã,
tem tantas variáveis na produção de um filme que é impossível você achar que o roteiro que você escreveu vai ser o filme que vai ser feito. Não tem esse tipo de ilusão, né? Então, você tem que ter desapego, né? Eu sempre falo assim, em relação aos filmes que eu fiz, eu gosto de até 70%, porque é impossível gostar de mais, porque não é o mesmo roteiro que saiu na hora de você eleger, quando você acabou de escrever no seu escritório, na sua casa. Bom, essa coisa do desapego também tem a ver com essa relação que você acaba estabelecendo com as pessoas que estão fazendo o filme, né? Você não pode fazer filmes para amigos, você não pode escrever para a sua curriola do lado, para os seus parentes. Um filme, um roteiro, uma história tem que ser universal. E nessa intenção, ela tem que abranger tudo, ela tem que emocionar desde vocês aqui em Paulínia até o norueguês mais frio da Lapônia, né? Essa história ele tem que entender do mesmo jeito, tem que sensibilizar ele do mesmo jeito, né? Bom, outras características, curiosidade e observação. Isso é fundamental, porque assim, tem gente que chega para você, para mim, e fala assim, Di, as histórias já foram todas contadas, o que eu vou escrever? Isso é mentira, né? Assim, todo o arquétipo, né, o desenvolvimento dramatúrgico já tem mais de 2000 anos, né, desde Aristóteles e tal. Só que a maneira de contar o seu filme, a maneira de contar a sua história, ela é única, e ela pode ser única a todo momento. Então, existem histórias para contar a qualquer hora. É só a gente estar atento, enfim, tem que ser curioso e observador. Antes de vir para cá, lá em São Paulo, por exemplo, eu presenciei uma cena que já dava um curta-metragem. Um casal estava andando na calçada, aí eles pararam para atravessar a rua na faixa. Aí a mulher seguiu e foi atravessar na outra faixa. Enquanto eles estavam chegando na faixa, eles estavam bem, abraçados, sorrisos, promessas de amor, tal. Quando a mulher resolveu atravessar na outra faixa, o marido, o namorado, olhava para ela e falava, vem aqui, atravessa aqui. Não, vem aqui. Eles começaram a brigar por onde atravessar na rua, né? E um não convenceu o outro, cada um atravessou no lugar onde achou que devia. E depois, lá do outro lado da calçada, eles se encontraram, porque eles iam para o mesmo lugar, né? Então, essa história tem começo, meio e fim, né? Um começo idílico, bonito, tem um conflito, né? Onde vamos atravessar, e depois tem o final, a resolução, que eles resolveram atravessar e andar pela mesma calçada e fizeram as pazes. Isso é uma história, né? Quantas histórias a gente não ouve no elevador, no ônibus, no metrô, enfim, né? Faz parte do bom roteirista, do roteirista, recolher essas histórias e transformá-las, aproveitá-las, né? Vampirizá-las da melhor maneira para a sua proposta, para o seu projeto, para a sua história, né? Vocês devem conhecer o Marçal Aquino, né? Que é, enfim, um roteirista de mão cheia, já veio para cá, tudo e tal. E ele tem uma história bastante interessante, que assim, ele não tem carro por opção. Ele mora perto da estação da Ana Rosa, lá em São Paulo, perto da minha casa também. E ele anda, quando ele está indo para casa, às vezes ele desce 2 estações antes da estação dele. Por quê? Porque ele faz questão de andar na Avenida Jabaquara, na Domingos de Moraes e tal. E ele vai andando, na boa, na dele e tal. E aí, se ele vê um carro parando, um táxi parando e um casal saindo, brigando, discretamente ele dá meia volta e começa a seguir o casal, né? E ouve essa briga do casal. Tudo isso é fonte de inspiração, é matéria-prima, né? Ele sempre anda com um caderninho no bolso, isso é bom para todo mundo, né? Ele anda com um caderninho no bolso, quando ele já deu, ou a conversa já rendeu, ele para num bar e anota tudo aquilo que ele ouviu durante todo esse processo de caminhada. Mas ele está vampirizando aquela história, porque ele vai utilizá-la em alguma outra história dele, em algum outro momento, ou em algum diálogo que ele esteja escrevendo, mas aquilo é matéria-prima para ele, né? Eu sempre digo que assim, táxi é bom, né? No geral é bom, porque às vezes tem aqueles taxistas que falam muito e tal, mas no Rio é excepcional, porque taxista no Rio é bastante passional, né? Você pega o táxi, ele fala, o senhor vai para onde? Eu falei, vou para Copacabana. Então, o senhor viu? Pô, amanheci hoje, o tempo está bacana, né? Então, acordei hoje, a mulher colocou o café da manhã, puxa, que dia bonito hoje, não? O senhor viu? O Flamengo ganhou ontem, está tudo bem e tal. Pô, tomei o café, mas não tinha manteiga na mesa. Falei, mulher, cadê a manteiga?
Aí a mulher brigou comigo, discutiu comigo, eu peguei uma faca, matei ela, enterrei ela no jardim. Mas você ouviu o Adriano? O Adriano foi bem ontem, né? Aquele gol de cabeça que ele fez. Porque eles acabam entregando, né, parte da sua vida, momentos importantes. Tá? Porque é de uma doação, assim, a gente tem que saber usar isso para a gente. Né? Eu estava, por exemplo, o exemplo pode não ser muito bom, mas eu estava internado num hospital lá em São Paulo, e o enfermeiro da noite era um grande contador de causos, de histórias, mas ele não se dava conta disso. O cara já tinha sido taxista, carregador de bananas para o Ceasa, enfim, um monte de coisa. Aí ele me disse, ele falou assim, então, eu fui taxista, uma vez eu peguei um cara que ele manquitolava, assim, num bar, ele me pediu uma corrida, eu fiz uma corrida com ele, e quando eu ajeitei o retrovisor assim para ver, eu tinha deixado ele na calçada, já estava saindo com o carro, quando eu ajeitei o retrovisor, eu vi que ele manquitolava, que ele tinha uma perna de pau. Olha que interessante, ele tinha uma perna de pau. Mas aí o problema é que não é só a perna de pau. Ele chegou no momento lá, ele sentou na calçada, tirou a perna de pau e começou a bater ela na calçada. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Ele falou, não, é que ele era avião, né, de drogas, então começou a cair pacotinho de cocaína. Ele guardava na perna de pau dele. E ele achava que ele era traficante, né? Porque assim, pô... E aí ele começou a construir uma história. Então, aí os traficantes cortaram a perna dele. Por isso que ele andava de perna de pau, para carregar a muamba, mas... Né? Eu falei, mas você nunca mais viu ele? Ele falou, vi. Né? Um dia desses, eu cruzei com ele aqui na rua Santo Antônio, ele já estava sem os 2 braços. Eu falei, pô, é uma história maravilhosa essa. Né? Enfim. E tudo nasce, às vezes, da ingenuidade. Né? A gente está consumindo história. Outra coisa, foco. A gente vai ver que, às vezes, a gente está contando uma história de amor. Por exemplo, eu estou contando Romeu e Julieta. Qual que é o tema da minha história? Um idílio amoroso, né? Um amor impossível, um final trágico e tal. Essa é a minha história. Só que aí eu faço o Romeu viajar para a Guerra da Bósnia. Aí, na Guerra da Bósnia, ele conhece um amigo lá que tem um filho que é, enfim, paraplégico, ele ajuda o menino, começa a ajudar o menino a andar, a conhecer a vida, conta sobre o Brasil e tal. Eu falo, poxa, mas, espera, meu filme não era um idílio amoroso? Aí virou uma história de amizade entre um brasileiro e um bósnio. Eu perdi o foco da minha história. Então, perder foco é muito fácil quando a gente está contando uma história. A gente tem sempre que se perguntar, que história que eu estou contando? Que história que eu estou contando? Que história que eu estou contando? Porque no meio dela é capaz de eu perder o foco e sair dela. Isso acontece em muitos filmes que vocês podem ver. Enfim, você vai ver, puxa, mas que virada estranha, né? O filme foi para onde? O roteirista provavelmente perdeu o foco. Tá? E sem ansiedade, porque é isso, é uma arte de longo prazo que às vezes demora muito para ser feita. E o teu processo de envolvimento é longo nesse processo todo de produção e que, às vezes, você não vai ver o seu trabalho rapidamente feito, rapidamente produzido. Tá? Voltando um pouquinho à minha história, eu comecei a escrever, né, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, tanto que na faculdade eu queria administração e comunicações, eu passei em administração e comunicações e fui fazer comunicações, mas eu gostava de escrever. E gostava muito de cinema, né? Desde muito pequeno. Eu lembro que o primeiro filme que eu fui ver foi Bambi. Né? Chorei muito com a morte da mãe do Bambi. Eu tinha, acho que, 4 anos. E, de alguma maneira, aquilo eu falei assim, eu queria fazer isso. Né? Enfim, eu queria contar uma história. E por isso que não adianta, quando as pessoas fazem, às vezes, curso de roteiro, chega para mim e fala, Di, eu queria aprender a escrever. Aí eu gentilmente falo assim, a porta é serventia da casa, tal. Não dá para, você não ensina ninguém a escrever, né? A pessoa já traz este dom inato, desenvolve-o, né? Enfim, ou escreve muito, ou conta histórias, ou é um bom contador de histórias. Precisa ler muito, né? Dificilmente alguém escreve bem se não lê muito, se não lê bastante. Leitura é fundamental. Então, escrever é um exercício. Escrever para cinema é aprender algumas sacadas, algumas peculiaridades referentes a essa transposição da literatura para o cinema. Mas o mais importante, cinema é a arte da imagem, não é a arte da palavra. A arte da palavra é a literatura.